Olá, aqui é a doutora Nídia de Paula e hoje eu quero falar com você sobre um princípio espiritual muito profundo ensinado pelo pastor David Yong-Cho, um dos grandes homens de oração da Coreia do Sul. Ele não falava do jejum apenas como ficar sem comer. Para ele, jejum não era simplesmente passar fome, jejum era um ambiente espiritual. Era uma forma de calar os ruídos da carne, da mente, da ansiedade, do mundo físico, para que o espírito pudesse ouvir com mais clareza aquilo que Deus estava falando. O pastor Yong-Cho ensinava algo que ele chamava de quarta dimensão. Segundo essa visão, existe um mundo visível, físico, material, onde estão as contas, os diagnósticos, os problemas, os boletos, as circunstâncias, a dor, a escassez e os limites humanos. Mas existe também uma dimensão espiritual onde a fé, a palavra, a oração e a ação do Espírito Santo operam antes que algo se manifeste no mundo físico. Em outras palavras, muitas coisas primeiro são geradas no espírito antes de aparecerem na realidade. E é aqui que entra o jejum. O jejum para ele não era uma moeda de troca com Deus. Não era, Senhor, eu fico sem comer e o Senhor me dá o que eu quero. Não, não é isso. O jejum era uma calibração espiritual. Era como desligar o barulho da terceira dimensão para conseguir captar melhor a direção da quarta dimensão. Era enfraquecer a dependência do corpo, dos prazeres, da pressa, da ansiedade, do controle, para fortalecer a fé, a visão e a sensibilidade espiritual. Ele ensinava que muitas pessoas jejumam errado. A pessoa deixa de comer, mas continua cheia de medo, deixa de comer, mas continua reclamando, deixa de comer, mas passa o dia inteiro pensando no problema, deixa de comer, mas alimenta dúvida, confusão, desânimo e palavras negativas. Nesse caso, o corpo ficou sem alimento, mas a alma continua cheia de ruído. Para o pastor Yong-Cho, o jejum verdadeiro precisava estar unido a 4 elementos: oração intensa, visão clara, palavra falada e ação correspondente. Ele chamava isso de incubar a resposta. Assim como uma criança é gerada no ventre antes de nascer, ele dizia que muitos milagres precisam ser gerados primeiro no espírito. A pessoa precisa carregar aquela promessa por dentro, precisa enxergar antes de ver, precisa crer antes de tocar, precisa agradecer antes de possuir fisicamente. Ele usava a imagem de Gênesis, quando a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Antes de Deus dizer haja luz, o Espírito já estava se movendo. Havia uma incubação, havia algo sendo preparado no invisível antes de se manifestar no visível. E ele aplicava isso à oração. A pessoa não deveria apenas pedir de forma vaga, ela deveria buscar de Deus uma visão clara. Por exemplo, ele contava que no início do seu ministério ele precisava de uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta. Ele orou pedindo essas coisas, mas nada acontecia, até que entendeu que estava pedindo de forma muito genérica. Que tipo de mesa? Que tipo de cadeira? Ou que tipo de bicicleta? Então ele começou a visualizar com clareza a mesa, a cadeira, a bicicleta, os detalhes, a forma, a utilidade. E não apenas como desejo humano, mas como algo colocado diante de Deus em oração, fé e direção. Esse era um ponto central no ensinamento dele. Deus é um Deus de detalhes. A fé não deve ser confusa. A fé precisa ter direção. Muitas vezes nós oramos assim, Senhor, muda minha vida. Senhor, me ajuda. Senhor, abre uma porta. Mas não paramos para perguntar, Senhor, qual área precisa ser transformada? Qual porta vem de ti? Qual direção o Senhor quer que eu siga? Qual visão o Senhor quer gerar dentro de mim? O pastor Yong-Cho, ele ensinava que durante o jejum a pessoa deveria entrar em oração até receber uma convicção interior. Não apenas um desejo, não apenas uma fantasia, não apenas uma emoção, mas aquilo que ele chamava de rema, uma palavra específica de Deus para aquela situação.
Ele fazia uma distinção entre logos e rema. Logos é a palavra de Deus escrita, a Bíblia, a verdade geral, eterna e poderosa. Rema é quando uma palavra específica salta ao coração como direção viva do Espírito Santo para um momento específico. Durante o jejum, a pessoa não estaria tentando convencer Deus. Ela estaria se esvaziando o suficiente para ouvir o que Deus já está falando. Porque muitas vezes a incredulidade, o medo, a pressa e o excesso de controle impedem a pessoa de perceber a direção de Deus. Então, o jejum vai quebrando essa resistência. No primeiro dia, a carne reclama. O corpo sente falta, a mente tenta negociar, a pessoa começa a pensar, será que preciso mesmo disso? Será que faz sentido? Será que vou conseguir? No segundo dia, a batalha pode ficar mais intensa. Pode vir cansaço, irritação, dor de cabeça, distrações, vontade de desistir. Mas ele ensinava que no ciclo de 3 dias, ou 72 horas, muitas pessoas experimentavam ruptura interior. A carne perde força, o espírito fica mais sensível, a oração fica mais profunda, a visão fica mais clara. E aquilo que parecia distante começa a se tornar real dentro da pessoa. Não porque a realidade externa mudou imediatamente, mas porque a certeza nasceu por dentro e a certeza para ele era fundamental. A fé deixa de ser apenas, eu espero que Deus faça, e passa a ser, eu sei que Deus ouviu, eu sei que Deus está trabalhando, eu sei que isso já foi gerado no espírito. Mas aqui existe um cuidado muito importante. Isso não é pensamento mágico, isso não é manipular Deus, isso não é usar jejum para obrigar o céu a obedecer seus desejos. O próprio processo do jejum serve para purificar o desejo. Muitas vezes, a pessoa entra no jejum querendo uma coisa, mas Deus mostra outra. Ela entra pedindo uma porta, mas Deus mostra que precisa fechar uma porta. Ela entra pedindo prosperidade, mas Deus mostra desordem. Ela entra pedindo cura, mas Deus mostra perdão, obediência, mudança de rota, tratamento, disciplina. Então o jejum não é para forçar Deus, é para alinhar a pessoa com Deus. Outro ponto muito forte no ensinamento do pastor Yong-Shu era o poder da palavra falada. Ele dizia que durante o jejum não bastava ficar em silêncio sofrendo. A pessoa precisava declarar a palavra, precisava falar com fé, precisava usar a boca para concordar com aquilo que Deus estava mostrando. Porque muitas pessoas oram por uma coisa, mas falam outra. Oram por cura, mas só declaram derrota. Oram por provisão, mas só declaram escassez. Oram por restauração, mas só falam destruição. Oram por direção, mas só dizem não tem jeito. E ele ensinava que a palavra falada é um material espiritual. A pessoa precisa vigiar a boca e durante o jejum ele dizia que não se deveria ficar repetindo: estou fraco, estou morrendo de fome, nada para comer, nada vai acontecer. Isso não funciona. Porque a boca precisa estar alinhada à fé. Em vez disso, a pessoa deveria declarar: Senhor, eu estou sendo fortalecido em Ti. Eu recebo direção, eu creio na Tua palavra, eu descanso na Tua promessa. Eu não vivo apenas pelo que vejo, eu caminho pela fé. Isso tem ligação direta com Marcos 11:24, quando Jesus diz: tudo o que pedires em oração, crede que recebestes, e assim será convosco. Jesus não disse: creia, depois que aparecer. Não, ele não falou isso. Ele disse: creia que recebeu. Ou seja, existe uma postura de fé antes da manifestação visível. E era isso que o pastor Yong-Shu ensinava. A pessoa ora, jejuma, recebe direção, vê pela fé, declara a palavra e então começa a agir de acordo com essa fé. Ele chamava isso de ação correspondente. A fé sem obras é morta. Então, depois de jejuar e orar, a pessoa não deveria voltar a agir como alguém derrotado. Ela deveria começar a se mover em coerência com aquilo que crê. Se Deus deu direção sobre o projeto, dê o próximo passo. Se Deus trouxe clareza sobre uma decisão, obedeça. Se Deus mostrou que é tempo de organizar a vida, organize. Se Deus mostrou que é tempo de buscar ajuda, busque. Se Deus mostrou que é tempo de perdoar, perdoe. Se Deus mostrou que é tempo de esperar, espere com fé e não com desespero. A ação correspondente não é loucura, é obediência. Não é imprudência, é coerência espiritual. Não é negar a realidade.
é se recusar a ser governado apenas pela realidade visível. O pastor Yogi-Shu dizia que depois que a fé nasce dentro da pessoa, ela passa da súplica para a gratidão. No começo, ela pede, mas quando recebe a convicção interior, começa a agradecer. Obrigada, Senhor, porque o Senhor ouviu. Obrigada porque o Senhor está trabalhando. Obrigada porque a tua vontade está sendo feita. Obrigada porque a resposta certa virá no tempo certo. E aqui está um dos pontos mais difíceis, sustentar a fé no intervalo. Porque existe um tempo entre a convicção espiritual e a manifestação física. Abraão esperou, José esperou, Davi esperou. Muitas promessas de Deus passam por um tempo de maturação. E nesse intervalo a pessoa será tentada a duvidar. Será tentada a reclamar, será tentada a dizer, foi coisa da minha cabeça, nada mudou, Deus não ouviu. Mas é justamente nesse intervalo que a fé é provada. A fé madura não vive apenas do arrepio do momento da oração. Ela permanece quando o cenário ainda parece igual. Ela continua obedecendo, continua agradecendo, continua vigiando a boca, continua caminhando. Agora, como médico, eu preciso deixar uma orientação importante. Jejum alimentar precisa de responsabilidade. Nem toda pessoa pode fazer jejum prolongado. Gestantes, latentes, diabéticos, pessoas com histórico de transtorno alimentar, pessoas que usam certas medicações ou têm doenças importantes precisam de orientação profissional. Deus não nos chama para a imprudência. O corpo também é templo do Espírito Santo, mas todos nós podemos viver algum tipo de consagração. Você pode jejuar de alimento com orientação. Você pode fazer um jejum parcial, pode jejuar de redes sociais, pode jejuar de distrações, pode separar horários específicos para oração, pode trocar conteúdos que alimentam medo por palavra, pode silenciar a alma para ouvir Deus. O princípio é este: diminuir o domínio da carne, aumentar a sensibilidade espiritual, receber orientação, direção, declarar a palavra e agir em obediência. Então hoje eu quero te perguntar, qual é a área da sua vida que precisa ser colocada diante de Deus com seriedade? Qual a visão precisa ser escrita? Qual promessa precisa ser buscada na palavra? Qual palavra negativa precisa sair da sua boca? Qual ação correspondente Deus está te pedindo? E qual medo você precisa entregar? Talvez você não precise apenas de mais uma oração rápida. Talvez você precise de um tempo de consagração, um tempo de desligar o barulho, um tempo para você se alinhar, um tempo para ouvir Deus, um tempo para permitir que Deus gere dentro de você uma fé mais firme, mais madura e mais obediente. Agora eu quero orar por você. Senhor Deus, hoje eu entrego diante de Ti a minha vida, minha mente, meu coração, o meu corpo, minhas decisões, meus projetos, minha família e aquilo que tem pesado no meu coração. Eu reconheço que muitas vezes vivi apenas pelo que vejo, pelas circunstâncias, pelos diagnósticos, pelas contas, pelas notícias, pelo medo, pela ansiedade. Mas hoje eu peço, desperta em mim uma fé mais profunda. Ensina-me a buscar a Tua presença com verdade. Ensina-me a jejuar com sabedoria. Ensina-me a orar com clareza. Ensina-me a ouvir a Tua palavra. Ensina-me a distinguir desejo humano de direção divina. Que o meu jejum não seja orgulho, que não seja barganha, que não seja religiosidade, que seja entrega, que seja consagração, alinhamento. Senhor, gere em mim a visão correta. Dá-me uma palavra viva, purifica meus desejos, corrige minha rota, fortalece minha fé. Guarda minha boca e ajuda-me a agir de acordo com aquilo que o Senhor me mostrar. Eu não quero apenas pedir, eu quero obedecer, eu não quero apenas receber. Eu quero estar alinhada com a Tua vontade. Eu entrego o medo, entrego a pressa, entrego a ansiedade, entrego o controle e declaro que a minha confiança está no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Respire fundo e lembre-se, jejum não é apenas ficar sem comer. Jejum é calar o corpo para ouvir Deus. É silenciar o visível para discernir o invisível. É deixar de ser governado pela ansiedade e voltar a ser guiado pela fé. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, gere em mim uma fé alinhada à Tua vontade.
Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender o verdadeiro poder do jejum, da oração, da visão e da palavra falada. Eu sou a doutora Nídia de Paula. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua saúde, seus projetos e a visão que Ele está gerando dentro de você. Amém.